Olha só, hoje a gente vai entrar num universo bem complexo, o de John Constantine, um personagem dos quadrinhos que é complicado. Mas a história dele serve como um gancho para a gente falar de uma ideia muito maior, uma batalha invisível que, segundo algumas crenças, está acontecendo o tempo todo ao nosso redor. Bora mergulhar nisso. Pode parecer uma pergunta meio estranha, não é mesmo? Afinal, o Constantine é um cara cínico, manipulador, que vive com um pé no ocultismo. Mas, por incrível que pareça, é justamente a jornada sombria dele que abre uma porta para a gente entender um conceito espiritual muito profundo. A questão é essa: o que essa figura tão cheia de defeitos pode nos ensinar sobre fé e luta espiritual? Vamos descobrir? Então, para começar, a gente precisa entender quem é de fato o John Constantine. Ele não é aquele herói clássico, mas também não chega a ser um vilão. Ele vive ali, sabe, numa área cinzenta, o que o torna fascinante e, para o nosso papo aqui, super relevante. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a gente tem o herói padrão, virtuoso, altruísta, que segue um código moral super claro. E do outro, a gente tem o Constantine. Ele é egoísta, usa uns métodos bem questionáveis e geralmente deixa um rastro de destruição por onde passa. Mas ele também não é um vilão, porque o alvo principal dele são sempre as forças sobrenaturais do mal. E aqui que está o pulo do gato. Ele é o anti-herói perfeito. O Constantine usa as mesmas ferramentas das trevas, magia, ocultismo, enganação, para lutar contra elas. É aquela lógica de combater fogo com fogo, só que levada para um nível sobrenatural, o que, claro, deixa ele numa situação moral bem complicada. Tá, mas por que ele é desse jeito? Ninguém fica assim do nada, né? Pra gente entender o Constantine de hoje, a gente precisa dar uma olhada no passado dele. Um passado marcado por tragédia e principalmente por um trauma gigantesco. Essa linha do tempo aqui resume bem a origem trágica dele. A mãe morre no parto e o pai passa a vida toda culpando ele por isso. Abandonado, ele se joga de cabeça no esoterismo lá nos anos 70. E aí, em 1982, acontece o evento que quebra ele por dentro e define quem ele vai ser para sempre. Essa citação se refere ao desastre no clube Casa Nova. Lá ele tentou ajudar uma menina, a Astra Logue, que estava sendo atormentada por um demônio. Só que o ritual do Constantine deu muito, mas muito errado, e a Astra acabou sendo arrastada para o inferno. Essa falha e a culpa absurda que veio com ela moldam cada passo que ele dá desde então. E é exatamente aqui que a história dele vira uma analogia poderosa. Vamos sair um pouquinho da ficção para mergulhar numa realidade espiritual que, segundo a fonte dessa nossa análise, muita gente esquece ou até ignora no dia a dia. Pensa só, a luta constante e bem visível do John contra demônios nos quadrinhos funciona como um espelho para uma guerra invisível que, de acordo com o texto bíblico, está acontecendo agora mesmo. Uma batalha onde as armas, as táticas e até os inimigos não são físicos. Esse versículo de Efésios é o coração da nossa análise. Ele descreve essa batalha de um jeito bem direto e, sinceramente, surpreendente. A ideia central é que o nosso conflito de verdade não é de pessoa contra pessoa, mas algo que acontece em outra dimensão, contra estruturas de poder espirituais. Tá, mas o que esse versículo quer dizer na prática? Para entender essa luta, é preciso conhecer o inimigo e como ele age. Então, vamos quebrar essa passagem em partes para entender melhor. A fonte que a gente usou divide essa luta em 4 frentes, 4 pontos-chave. E cada um deles revela um aspecto diferente desse conflito. A primeira já redefine completamente quem é o verdadeiro inimigo. O primeiro ponto já muda tudo. O conflito não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra outras pessoas. Isso significa que, mesmo naquelas relações super difíceis, a pessoa não é o alvo final. Isso lembra muito a jornada do Constantine, que muitas vezes não luta contra as pessoas, mas sim contra as forças que manipulam ou possuem elas. O alvo dele é a influência sobrenatural. Em seguida, o texto bíblico usa umas palavras como principados e potestades, que basicamente sugerem uma hierarquia demoníaca organizada. Isso quer dizer que a oposição espiritual não é aleatória, mas sim estratégica, sistemática. Para quem conhece as histórias do Constantine, isso soa bem familiar. Ele não enfrenta só um demônio perdido, mas hierarquias complexas do inferno, cada uma com seus próprios planos e estruturas. Este ponto reconhece o poder e a influência que o inimigo tem nesse mundo. Não é para subestimar a capacidade dele. No entanto, e isso é muito importante, eles não estão no mesmo nível de Deus. Nessa visão, são seres criados que se rebelaram. O Constantine sabe disso muito bem.
Ele nunca enfrenta o inferno na força bruta, porque sabe que perderia. Ele usa a astúcia, porque reconhece o poder que está enfrentando. E por fim, a natureza do ataque. A luta espiritual e acontece num plano que não é físico, nessas regiões celestiais. Isso só reforça a ideia de que armas e estratégias humanas são inúteis aqui. O combate tem que acontecer no campo de batalha certo e com as ferramentas certas. Ok, se a batalha é espiritual, qual seria a principal arma? A fonte que a gente analisou é bem clara sobre isso, e o contraste com o nosso anti-herói é gritante. A oração. Ela é definida como a arma principal porque ela atua no campo de batalha correto, o espiritual. E aqui está a maior diferença para o Constantine. Enquanto ele usa rituais sombrios, barganhas e feitiços, essa abordagem propõe uma arma que não é baseada em manipulação, mas em conexão e independência de um poder superior. Então, como é que a gente se mantém firme nessa jornada? A fonte indica uma postura de vigilância constante. Não baixar a guarda, ficar sempre atento, orar continuamente e se preparar para ataques que podem ser bem sutis, como ciladas. É um estado de prontidão, não de pânico. E a mensagem final é de encorajamento. Embora o inimigo seja, sim, apresentado como poderoso e a luta seja real, nessa perspectiva o poder dele nem se compara ao de Deus. A vitória final, segundo essa visão, não está em dúvida. E para não ficar só na teoria, a análise termina com um desafio prático: colocar esse conhecimento em ação. A sugestão é procurar por missionários, pessoas que estariam na linha de frente desses ataques sobrenaturais, e apoiá-los através da oração. É uma forma de participar ativamente dessa batalha invisível. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos como a ficção, a história de um mago cínico, pode nos ajudar a visualizar uma realidade espiritual profunda. Ele luta contra o que ele consegue ver, mas e nós? Se para nós a batalha é na maior parte do tempo invisível e as armas são espirituais, como é que a gente pode medir a vitória? Fica aí a pergunta.